que a literatura é de suma importância em qualquer comunidade. Prazer é meu, e a satisfação de hoje não está na berlinda de seu apresentador. Geralmente, aqui no Literatura em Foco, nós revezamos na bancada, então eu estou livre, leve, solto, e fico feliz por estar sendo entrevistado por vocês assumirem essa bancada hoje aqui. Gente talentosa, amigos, gente do bem. É assim, Mário, a Federação das Academias de Letras do Estado do Pará, a FALPA, e é bom que se diga que eu sou uma das pessoas que tem encabeçado, estou atualmente presidente, mas foi um projeto que iniciou a partir de uma conversa virtual. A primeira ideia germina durante uma live que eu estava realizando na companhia de alguns outros confrades, escritores paraenses, como o Jonas Furtado, da cidade de Ponta de Pedras, Marajó, a Isabela, da cidade de Garapé-Mirim, da Academia de Garapé-Mirim, e o nosso confrade Raimundo Júnior, de Castanhal. Estávamos conversando virtualmente e surgiu a ideia de nós aproximarmos as academias de letras que nós conhecíamos à época. E o nosso conhecimento ainda era muito reduzido a cerca de 6 ou 7 academias. Nós acreditávamos que havia 6 ou 7 academias no estado do Pará. Quando nós começamos a agregar essas academias, nós tivemos a surpresa de constatar um cenário onde já existia, se não me falha a memória à época, para mais de 15 academias que já trabalhavam pela literatura dos seus municípios, mas que não tinham integração. E assim como nós, também não sabiam da existência do trabalho de outras academias. Isso gerou essa aproximação. Eu disse à época, e continuo dizendo até hoje, que o maior ganho na aproximação desses escritores foi exatamente essa coletividade, nós conhecermos o que estava acontecendo na realidade da literatura de cada município. É muito fácil, Mário e Teia, a gente basear o nosso conhecimento de mundo a partir do nosso próprio mundo. Nós costumamos reduzir muito, parece que a nossa realidade é a realidade de todo mundo. Eu vivo batendo nessa tecla porque existe um pensamento, nós que vivemos aqui na região metropolitana, apesar de Castanhal não ter essa identificação quanto região metropolitana, mas fazemos parte por uma questão de lei, uma questão de interesse político, nós temos essa percepção da realidade da literatura da região metropolitana. Quer queira ou quer não, nós temos alguns benefícios e privilégios que outros municípios que eu já conheci, eu estive lá, que eu ouvi histórias dos nossos escritores, eles não têm. É uma graduação de privilégios, não significa que nós estamos no topo dos privilégios. Nem mesmo o escritor de Belém está em topo de privilégio, mas existe uma graduação, no sentido de que, à medida que você vai se afastando do centro do poder político, econômico, que é uma metrópole, você vai tendo mais dificuldade para se lançar quanto escritor, para estar no seu embate com as políticas públicas, que quando a gente fala de Federação de Academia de Letras, a gente está falando de luta coletiva, luta social, consciência de classe, luta de classe, e sempre há, lógico, uma mediação com relação às políticas públicas, ao poder, ao Estado, às autoridades públicas, os agentes públicos. Essa foi a grande novidade, o grande ganho com a aproximação dessas academias, que foi nós começarmos a trazer o debate para um campo que nós não estamos muito acostumados a debater, nós escritores, que é o campo do cenário literário. Eu sempre faço essa distinção, literatura e cenário literário. Nós confundimos muito, nós confundimos inclusive os interesses e as pautas. Aí nós já vamos falar de outros temas, circulação de obras, políticas públicas para que o escritor consiga se publicar, fazer com que o escritor tenha
uma circulação da obra e dele próprio por meio de eventos, de congressos, simpósios, workshops, editais públicos que permitam que escritores que não têm condição econômica de se publicar e que estão mais afastados da metrópole, por consequente, mais afastados de editoras, consigam se publicar. Então, são dois campos distintos. Começamos daí. A gente, quando fala de academia, nós estamos falando de uma entidade que representa a cultura do município, porque é constituída, em sua maioria, por pessoas que residem no município. Então, nós vamos ter uma diversidade cultural também, junto com a diversidade de academias. Cada academia é regida pelo seu estatuto. Então, nós temos distinções estatutárias de uma academia para outra. Mas temos também distinções com relação à cultura dos membros do município. Existem academias, por exemplo, que são academias constituídas, em sua maioria, por pessoas que são evangélicas, é interessante. E quando você olha para o município, grande parte da população daquele município é evangélica, então é um reflexo do município. Você tem academias, por exemplo, onde a cultura relacionada à poesia é mais gritante, porque você tem uma tradição poética maior no município. Existem outras onde você tem um número de membros maior daqueles chamados escritores memorialistas, né? Porque há uma tradição também memorialista no município. A minha pergunta é para a gente saber esse desafio, né? Porque a gente sabe que cada município tem uma realidade, e você conseguiu agregar essas 35 academias na federação. Então, eu tenho certeza que não foi fácil, ou foi fácil, essa união dessas 35 academias. Para nós unirmos no Pará, a gente começa com um desafio geográfico. Nós temos um estado imenso, onde não é fácil a locomoção. Para vocês terem uma ideia, o arquipélago do Marajó tem 17 municípios, se não me falha a memória. Nós temos hoje 3 academias municipais, Breves, Ponta de Pedras e Soure, e temos uma academia regional que englobou todos os municípios com 2 representantes de cada município. No Marajó, nós que ainda não fomos lá e etc., o pensamento que eu tinha antes de ir lá é que era muito fácil a locomoção lá dentro, e não é. Às vezes, para você sair de um município, por exemplo, de Breves, para você ir para Soure, que é no outro extremo do arquipélago, é mais fácil você pegar 12 horas para Belém e de Belém você pegar uma embarcação para Soure, porque você não consegue uma conexão direta. Isso é um desafio, por exemplo, dentro do arquipélago do Marajó. Quando você lança para o Pará todo, esse desafio continua. Eu fui para Canaã dos Carajás uma vez e eu levei 15 horas para chegar lá. O último município com academia que eu estive foi Altamira. Eu levei cerca de 12 horas para chegar lá. Esses desafios já começam por aí. Outro desafio é o desafio de nós conseguirmos unir a motivação de cada escritor que compõe a academia. Nós conseguimos isso, Mário, sabe por quê? Porque há uma consciência hoje no estado do Pará, dessa geração, da nossa geração, talvez outras gerações não tenham tido isso, mas essa nossa, graças a Deus, está tendo, que é a de que nós precisamos estar mais próximos e unidos, porque nós temos desafios em comum. Apesar da cultura ser distinta de município, região e etc., nós temos o desafio do apagamento do escritor do interior e de modo geral. Belém também passa por isso. O apagamento, a exclusão, a invisibilidade, todos nós entendemos o que é isso. Você chegar para o escritor de Altamira, ele vai te dizer que ele sente sim esse apagamento, que ele sente essa invisibilização. Você chegar num autor do Marajó, para você ter uma ideia, ano retrasado, a Academia do Marajó participou da Feira Panamazônica do Livro. Eles foram convidados. Foi uma visibilidade da Academia Marajoara de Letras que ela trouxe para os escritores da região. E um dos momentos mais emocionantes, eu estava lá na plateia acompanhando, havia 3 membros da academia lá, foi um dos nossos confrades, se não me falha a memória, o confrade Sarmento.
Confrade Sarmento pegou o microfone e disse: olha, eu quero agradecer aqui aos trabalhos da Academia Marajoara, que certamente proporcionaram esse momento para eu estar aqui. O Sarmento é um dos escritores mais importantes do município dele, Soure, da região, respeitadíssimo. Muitos anos de trabalho pela literatura. E ele pega o microfone e diz: eu nunca tinha vindo à Feira Panamazônica, eu nunca tinha participado aqui quanto autor, neste palco, falando e tendo um momento de fala. Isso se deu graças a essa aproximação dos escritores. Então a gente entende, somos invisibilizados, sofremos com apagamento, sofremos com exclusão, e quanto mais nos distanciamos dos centros de poder, mais isso aumenta. Muito bem. Aí falando de distância, aí a gente tem uma ferramenta que aproxima, né? E que também distancia de alguma forma. A gente vai falar sobre essa aproximação, né, das redes sociais, que tem transformado assim, de forma significativa a literatura, como ela é consumida e divulgada em todos os âmbitos, né? E aí a gente quer saber como é que a federação tem se adaptado a essas mudanças dentro dessa vertente de rede social, como que é feito todo esse trânsito aí de visibilidade, né, de aparição, não somente do escritor, da escritora, mas das academias como um todo. Eu diria, Teia, que a internet proporcionou a existência da Federação das Academias de Letras e proporciona hoje uma visibilidade para os nossos trabalhos, tanto quanto o escritor individualmente, quanto a Academia de Letras. Porque sem essa conexão virtual seria muito difícil a gente ter acesso a escritores e escritoras que estão tão distantes. E não é só escritor e escritora. A gente fala muito de academia, a gente sempre foca no escritor e escritora, mas dentro dessa diversidade que o Mário citou, nós temos academias que são academias de letras e artes, e academia de letras, artes e ciências, que englobam o pesquisador, que englobam o trabalhador da cultura de outras linguagens. Por exemplo, a Academia de Marapani teve a posse de muitos mestres de cultura, e eu quero celebrar isso, viu, Teia, Mário, Pará, eu quero celebrar, porque isso mostra uma guinada na forma como nós entendemos a Academia de Letras. Infelizmente e historicamente, como um legado histórico, a gente herda isso quando a gente entra em academia, que é aquela visão meio enviesada, usando um termo literário, visão enviesada da sociedade, de que se trata de uma entidade elitista e voltada para a elite. Eu até entendo que existe um elitismo intelectual, mas não significa que seja um elitismo econômico ou que isso tenha que refletir na forma como o acadêmico se relaciona com a sociedade, criando barreiras para que outros trabalhadores da cultura façam parte de uma academia. É o caso de Marapani. Nós tivemos lá na posse muitos mestres de carimbó chorando, emocionados, tomando posse daquele momento especial para a carreira deles. Tem muita gente que olha para a academia e pensa que a academia é uma entidade que serve apenas para tomar chá da tarde, o famoso chá da tarde, com biscoito. E eu sempre digo, Mário, que ao longo desses anos a gente já tomou muito chá de cadeira, né? De cadeira a gente toma bastante. Esperando autoridades para falar sobre projetos, para propor projetos, a gente já tomou muito chá de cadeira. Mas que legal que as academias paraenses estão percebendo essa importância de estar antenados com o tempo. A Academia Brasileira de Letras, que é o nosso grande referencial, tem 134 anos, se não me falha a memória. A paraense, 120 e tantos. Há uma passagem de tempo centenária. Ao longo desse tempo, a sociedade mudou, perspectivas mudaram, o que a sociedade espera de uma academia de letras mudou, e a academia precisa começar a se perguntar, que é uma coisa que a Academia de Castanhal faz muito. O que a sociedade espera de mim? E como eu estarei antenado com esses novos anseios? Quer ver um exemplo? Para a Academia Brasileira de Letras. Um dos grandes desafios foi o ingresso da mulher.
primeira mulher que entrou na Academia Brasileira foi a Raquel de Queiroz, muito tempo depois da fundação. E durante a fundação, o processo de fundação da Academia Brasileira, houve uma mulher, que agora não me falha a memória o nome, que ela teria que ter ingressado, mas a academia não permitiu. E eles deram lugar para o marido dela representando ela. Ele tomou posse na academia, mas como uma forma de respeito à trajetória dela. Era ela que deveria ter entrado. Mas o preconceito social pesou naquela época, mas passou o tempo. Hoje você tem a mulher cada vez mais e merecidamente ocupando espaço na sociedade, se impondo, buscando o seu lugar de direito. Isso na literatura também. As escritoras hoje têm uma força coletiva muito importante. Então as academias precisam buscar uma forma de se antenar com isso. E aí eu vou citar 2 exemplos muito legais, recentes, dentro desse processo de academias. A Academia de Letras de Belém foi fundada recentemente colocando no estatuto a paridade de gênero. Metade da academia tem que ser constituída por homens, metade tem que ser constituída por mulheres e mais 10 para a diversidade, são 50 membros. Seguindo esse exemplo, a Academia de Ananindeua decidiu que também vai reformular o estatuto dela e vai instituir a paridade de gêneros. Isso é uma conquista que as academias estão tendo. Não se trata apenas de você chegar e dizer a mulher precisa ter espaço. Isso é palavra. Isso é uma garantia estatutária, né? Isso é uma conquista, a gente tem que celebrar. Dizer academia é elitista, academia não sei o quê, mas vamos dizer que as academias hoje estão tentando mudar? Estão tentando fazer diferente? Estão tentando mostrar para a sociedade que pode confiar nelas, que nós estamos aí para encarar as lutas sociais? Só para fazer justiça, eu me referi a uma acadêmica que deveria ter feito parte do grupo inicial da Academia Brasileira de Letras. O nome dela é Júlia Lopes de Almeida. Então, quem tiver curiosidade, só jogar no Google depois e pesquisar a história dessa confreira. Esse tema que tu estás trazendo, ele é muito importante para o debate também dessa ressignificação do que é uma academia de letras. Porque ele entra dentro de um tema sensível de academia. Eu não tenho nenhum problema em tocar em nenhum tema sensível, em falar sobre os problemas que as academias precisam superar. E um tema é esse, que é o conflito geracional. Infelizmente, ao longo do tempo, foi se criando a ideia de que a Academia de Letras é um espaço que deve ser ocupado por pessoas que já passaram dos 50, 60 em diante, né? Eu respeito quem porventura tem esse pensamento, mas eu discordo historicamente dele. A Academia de Letras é um espaço para a diversidade, inclusive de gênero e de faixa etária. E eu diria que se não fosse a juventude, não existiria Academia Brasileira de Letras e, por conseguinte, as demais. E eu vou te dizer por quê. A Academia Brasileira, quando surge, ela não surge motivada pelo interesse daquelas pessoas que já estavam ali passando da faixa dos 60, 70 em diante. Ela surge como uma mobilização de jornalistas jovens, faixa etária jovem. Surge, então, na juventude. É a juventude que se mobiliza para criar uma academia de letras no Brasil. O próprio Machado de Assis, no famoso discurso dele, quando ele tomou posse como primeiro presidente, ele faz questão de dizer no discurso dele que se não fosse a juventude, não existiria a Academia Brasileira. Ele agradece essa juventude, porque foram esses jovens que procuraram o Machado de Assis. A Academia Brasileira não surge do Machado de Assis. É bom que a gente ponha pingo nos is na história. Na realidade, se fosse depender do Machado de Assis, não teria existido a Academia Brasileira de Letras naquele momento. Vejam que eu estou dizendo algo que é preciso vasculhar na história. Estou trazendo um dado aqui que está ali escondidinho na história, porque é importante, é interessante manter essa aura de que o Machado de Assis abraçou o projeto desde o início.
Não foi assim. Quando essa juventude procurou o Machado, a primeira posição dele foi negativa, porque ele entendia que o Brasil não estava preparado para uma academia de letras. Então ele não apoiou o projeto. Aqueles jovens, como é próprio de jovem, persistir, perseverar, pelo isso ainda estão cheios de esperança, romantismo, eles permaneceram se reunindo e a ideia foi avançando. Chegou um momento em que a coisa não iria retroceder, iria acontecer com o Machado ou sem o Machado. E o nosso grande Machado, que não era besta nem nada, resolveu acolher o projeto porque viu que era uma coisa que realmente iria vingar no Brasil e assumiu a presidência devidamente, não tinha como ser outro. Mas vamos distinguir isso. Academia no Brasil, academia brasileira, existiu por uma mobilização da juventude. E hoje, muitas academias estão entendendo essa importância e abrindo espaço para o jovem. Nós chegamos para um novo intervalo, daqui a pouco voltamos com vocês. Temos sim, Mário. Nós temos, lógico, os mesmos desafios que todo o nosso cenário de publicação tem. O desafio econômico, o desafio dos investimentos, a ausência de política pública e etc., ou política pública minorada. Mas nós já estamos em conversa com uma editora paraense para que ela entre no apoio de uma antologia estadual, que a gente lance o que tem sido produzido hoje em uma antologia com selo da federação. Nós estamos ainda, Mário, numa luta pela aprovação de um projeto, que é o projeto de indicação 040, que foi votado e aprovado por unanimidade na Alepa, mas que já tem 2 anos que deu uma emperrada, por questão do cenário político, bastidores, né? Existem informações que só podem circular ali no meio dos envolvidos, mas nós ainda acreditamos na aprovação desse projeto e a sanção, que agora ele seguiu para a sanção do governador. As últimas informações que nós recebemos é que se encontra na Casa Civil para avaliação de gastos e etc., o orçamento público. Eu espero que ele seja encaminhado para o governador, sancionado, fica esse apelo aqui, inclusive, para que o governador sancione, para que a gente tenha recurso não apenas à federação, mas esse projeto ele visa principalmente que as academias tenham um orçamento, um auxílio, que não vai resolver todos os problemas, né? Para a realidade de cada academia é um valor pequeno, mas vai ajudar as academias a realizarem seus trabalhos, porque, diga-se de passagem, a academia não tem recurso a não ser a própria cota que os membros às vezes têm, mensalidades. Eu ouvi uma vez um apresentador perguntando para um membro da Academia Paraense de Letras por que só se ouve falar em acadêmico, no caso a paraense brasileira, quando ele falece ou quando ele toma posse. São 2 momentos que se ouve falar. É sério, pode ver a brasileira. É verdade. Quando é que você ouve falar? Quando toma posse ou quando falece. Eu diria o seguinte, que se não fosse a família que paga o velório e o próprio acadêmico que paga a sua posse, nem isso se ouviria falar. Porque é uma luta para você realizar trabalho cultural no estado do Pará. E não é diferente para as academias, não. Estamos na luta. Nós somos o patinho feio, sempre digo, somos o patinho feio das linguagens culturais. Tu pega uma linguagem, esses editais agora da PNAB, tu tens linguagem cultural para um músico, por exemplo, onde está preenchido todo o processo produtivo do músico, ou seja, ele lança o trabalho dele, mas ele também tem um show para apresentar, que é o lançamento oficial da música dele. No caso do escritor, tu pega o PNAB, os editais públicos voltados para a literatura, só prevê o livro. Quer dizer, o cara não lança? Não faz parte? Quando a gente vai ver o recurso disponibilizado, o livro é pífio, e diante das outras temáticas, igual o circo, quase 100 mil reais. A música, 50 e pouco mil reais. Aí você chega no livro, 15 mil reais. Como você vai lançar um livro com 15 mil reais? Só se você lançar 100 livros, 200 livros. Sim.
E qual a divulgação que você vai ter com 200 pessoas lendo seu livro apenas dentro do estado do Pará? Isso é uma política nacional. E sem falar que não é um retorno garantido imediato. Sim. Você tem 200 livros, via de regra, com exceção de alguns colegas nossos que têm um requebrado melhor para ser também um negociante do próprio livro, via de regra, um escritor que publica 200 exemplares, você deixa ele hoje com esses 200 exemplares, você faz uma viagem pelo mundo, quando você volta 2 anos depois, ele ainda tem uns 100 exemplares por aí. Publicou 200 e consegue ficar com 500 aí, né? Agora, Mais ou menos isso. é bom eu distinguir aqui o seguinte, gente. Quando a gente fala isso, são os desafios. Eu falo isso para não desanimar algum escritor que esteja por aí nos ouvindo. Não vou nem me lançar porque eu não vou ganhar nada. É possível ganhar alguma coisa com a literatura, mas devido a essa ausência de cenário literário paraense robusto, é desafiador. Mas é possível, não quero desanimar ninguém. Sim, é possível. É possível. Eu que o diga, né? Eteia, antes de entrar propriamente nesse tema, só para quem acompanha e deseja saber mais sobre como tem funcionado essa orquestra, federação e academias, os papéis de cada uma, funciona da seguinte forma: cada academia é autônoma. Cada academia é autônoma, não existe uma hierarquia impositiva, no sentido de que eu não posso, pelo Estatuto da Federação, tampouco das academias, emitir qualquer ordem para que uma academia execute. Eu não tenho, quanto presidente da federação, este poder de determinar. O que há como papel para a federação é o papel de orientar e de articular e representar em nível estadual. Porque cada academia, ela atua no seu município. A Academia de Castanhal, por exemplo, ela está restrita estatutariamente ao município. É o município que ela atende. Assim como a Academia de Altamira, Salinas e etc. Só que existem problemas que não são apenas de Castanhal, eles são do Estado. Uma política pública como a PNAB, que vem do Estado, ela não é apenas de Castanhal, ela não vai afetar só Castanhal. Castanhal não poderia se antepor juridicamente numa situação dessa, porque foge da alçada estatutária. É nesse sentido que entra uma federação. Por quê? Porque nós temos o poder representativo de representar a vontade das academias associadas. Isso já aconteceu várias vezes. Nós já sentamos com autoridades públicas, presidente de Fundação Cultural do Pará, Secretaria de Cultura, deputados, para representar o interesse das academias. Então, as políticas também de valorização da literatura, de difusão, que é o caso desse intercâmbio com a área da educação, ele também passa pela orientação, pelo compartilhamento de ideias e de propostas. Então, dentro desse aspecto, nós vamos olhar hoje para as academias e nós vamos ver academias cada vez mais preocupadas com o segmento da educação. Eu encontrei anteontem o nosso secretário municipal de cultura, Luizinho, lá no corre da vida pela prefeitura municipal. E naquele nossa conversa de botequinha ali, de amigos, eu me lembro que eu vi ele no corre e tal, eu disse: olha, Luizinho, como presidente da federação também, eu vou te dizer que a gente não pode esquecer, nem eu, nem tu, de que a gente é artista. Porque às vezes a burocracia da cultura acaba sufocando um pouco o nosso lado artista. Eu vou te dizer, Mário, que desde que começou essa odisseia, já são 6 anos nessa integração da luta literária paraense, a minha produção tem sido deixada um pouco de lado. Eu tenho 5 livros publicados, mas lógico, todo escritor sempre tem na gaveta algum que ele está burilando há muito tempo, que já deveria ter encerrado, mas o corre é tão grande, toda hora que a gente pensa em acalmar, começa uma nova luta cultural, que a gente vai deixando um pouco de lado. Mas eu estou com planos de retomar esse ano, pelo menos uns 2 livros que estão aí na baila, e colocar para publicar. Lembrar que eu sou artista também, cumpri o meu próprio conselho que eu dei para o Luiz. Sim, aí me suscitou uma curiosidade. Já tem título, nome, esses 3 títulos, na verdade? Posso até alterar, mas o título, por enquanto, é Esperança de Pandora. É o título que tem
Posso alterar, mas por enquanto eu estou gostando desse tipo. Eu agradeço Té, agradeço o Mário, e eu sei que a gente está no corre, eu vou deixar só uma última luz, como me foi pedido aqui, uma luz de transcendência, que é o seguinte: escritor, quando está produzindo, ele está produzindo na solidão. Isso é literatura. Quando ele está lutando por melhoria dentro do campo literário, isso é cenário literário, precisa coletividade, e aí precisa entrar uma coisinha que eu sempre vivo repetindo, que é a necessidade de nós termos consciência de classe. E a consciência de classe é quando eu me preocupo com algo que não me afeta diretamente, mas vai afetar o coletivo. Fica essa luz, eu agradeço, gente. Cheiro. Sim.